Boa tarde, prof. O nosso trabalho, então, esse trabalho sobre crítica do artigo foi feito por esse grupo aqui, né? Eu vou apresentar, sou a Bruna, daí tem o Enzo, a Júlia que vai apresentar comigo, a Luísa Sarmento e a Thalita Tomás. O artigo que a gente escolheu foi um artigo que tá sendo bastante discutido, enfim, sobre a temática do Covid-19. É um artigo bem atual, e quando eu digo atual, é desse mês ainda, né? Porque a gente sabe que artigos sobre o Covid lá em março já não são mais atuais. Então, o título do artigo escolhido foi Desigualdade Econômica e Risco de Infecção e Morte por Covid-19 no Brasil. O delineamento desse artigo é de estudo ecológico, então ele é um estudo ecológico, que foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, né, que a gente colocou Qualis, né, que é uma revista é uma revista prestigiada, né, porém ela não é tão, seria mais difícil, por exemplo, a gente fazer uma crítica no artigo da Nature ou Science, por exemplo, então a gente preferiu pegar uma revista que seria mais fácil, né, fazerem essas críticas, mesmo assim foi difícil. Ela foi publicada, então, esse artigo foi publicado no dia 5 de outubro de 2020, no Rio de Janeiro, e o volume da revista é 23. Aqui é o rosto do artigo, então, quando a gente vai fazer a procura do artigo, a gente vai encontrar assim. A gente colocou só para dar uma ilustrada, começando com o resumo. O resumo em si, ele é o resumo que a gente conhece como resumo estruturado. Então, ele vai ter introdução, objetivo, tudo certinho, tudo bem estruturado. Ele foi bem completo, partes dele foi bem objetivo, né? Se tu lê bem o resumo, tu vai conseguir ter uma noção boa sobre que o artigo vai tratar. Ele tem um número de palavras-chave adequado, então não são só duas ou três, são 5 palavras-chave, então vai ajudar também na hora que a gente for pesquisar esse artigo num banco de periódicos. Só que a gente achou um probleminha que ele não contém nenhum tipo de dado, né, nenhum resultado que eles obtiveram, numericamente falando, né, na apresentação dos resultados. Então, a gente achou que deveria ter tido, pelo menos, o principal, né, o principal resultado que eles conseguiram obter com, com os cálculos estatísticos, enfim, que eles utilizaram lá na discussão, não teve nenhum dado, e isso para nós faltou. Sobre o título, então, acho que foi a maior problemática, que quando a gente bateu o olho, a gente já achou que não foi um título muito chamativo, né? Desigualdade econômica e risco de infecção e morte por Covid-19 no Brasil. Então ficou muito extenso, né? E cansativo devido ao uso repetitivo do conectivo E. Então a gente debateu algumas sugestões de título, né? Que trouxesse a ideia da conclusão, a ideia, né, geral do artigo de uma forma não tão curta, porque já é algo extenso, mas de uma forma mais chamativa, né, para o público. Então a gente pensou no título Agravamento de infecção e morte por Covid-19 devido, né, à desigualdade econômica. Então esse seria o título que o nosso grupo sugeriu. Sobre a introdução, então. A gente notou que teve uma dificuldade na apresentação do assunto, né? Da questão da desigualdade econômica, principalmente. Eles contextualizaram bastante o Covid-19, né? A questão do vírus, da pandemia, só que eles não abordaram tanto a questão da desigualdade econômica. E a gente vai ver que ao longo dos resultados de discussão, isso foi abordado, porém, na introdução ficou um pouco vago. A gente achou também que faltou um pouquinho de contextualização histórica, né? Trazer um pouquinho das outras epidemias causadas pelo corona. A gente sabe que não é a primeira questão que essa família de vírus causa. Eles só citaram SARS-CoV-1, mas, por exemplo, não falaram sobre a MERS e poderiam ter dado uma pincelada e abordado isso também, já que eles explicaram muito bem sobre o Covid-19, sendo que não precisava ficar batendo tanto na mesma tecla. Bom, então sobre a metodologia. A gente pegou essa lista de críticas necessárias dos slides da prof. Como o nosso estudo é um estudo ecológico, não é necessário termos todas essas características, como, por exemplo, questionários, os exames e equipamentos e perdas e recursos necessário estar descrito no artigo. Então, o que era necessário era o pessoal envolvido, o período de estudo, método de análise e software
tamanho da amostra. O pessoal envolvido é muito bem descrito, o período de estudo também, ele dá exatamente todas as datas que foi entrado no site do IBGE para conseguir os dados. Os métodos de análise e os softwares utilizados também está descrito, tem o nome de todos os utilizados, porém o tamanho da amostra é explícito. E a gente tem um adendo a fazer aqui. O tamanho da amostra, eles utilizaram o site do IBGE, né? E eles utilizaram a amostra Brasil inteiro. Então, essa amostra, ela é bem significativa, é uma amostra muito grande, porque eles usaram todos os estados, enfim. Porém, a gente mesmo assim acredita que é possível sim eles botarem exatamente o tamanho da amostra utilizada. Sobre os resultados, então. Os resultados, eles ficaram, os dados numéricos ficaram bem desorganizados. Existem algumas tabelas no desenvolver do artigo, porém elas são tabelas confusas, um pouco difíceis, então seria necessário refazer essas tabelas e ter uma tabela mais explícita e mais simples de ser entendida. Então a gente citou ali a criação de uma tabela para incidência e mortalidade, porque elas não estão bem explícitas no desenvolver do texto. Outro assunto importante, né, é que tem um gráfico de dispersão apresentado no artigo, porém ele é um gráfico muito difícil de ser compreendido, fazendo com que ele não agregue em absolutamente nada na compreensão do tema. Então, a gente acredita que ele é importante, sim, estar ali, mas ele não seria estritamente necessário. Ele poderia ser explicado de uma forma diferente e faltou bastante objetividade dos resultados. Eles acabam se enrolando bastante para citar todos eles. Sobre a discussão, então. A discussão em geral deles está muito boa. Eles conseguem abordar todos os resultados de uma forma inteligente e necessária. Porém, no final da discussão, eles citam a necessidade de medidas estruturais ao longo. Porém, eles não dão nenhum exemplo em relação a isso. Fica bastante simples, sabe? Eles precisariam falar, tá, há medidas de mudanças, né, de medidas estruturais, e eles precisavam citar pelo menos uma mudança que deve ser feita, e eles não fazem isso em nenhum momento do texto. Então, a gente acredita que essa seja uma crítica bem específica para ser feita, mas que é bem necessária, porque como ele há necessidade de medidas acontecer, de mudança de medidas, eles deveriam citar alguma medida, pelo menos, né? E sobre as referências, então, a gente acabou não colocando um slide para elas, porque as referências elas seguem exatamente o padrão que a revista pede, então a gente achou não achou aqui como um ponto de discussão. Seria isso, então. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.